quando você ouve a voz de Deus e percebe Deus, você começa a observar o que Deus está falando com você, você é chamado por Deus. Moisés estava andando, olhou a sarça e ele viu que a sarça queimava, estava ali pegando fogo, mas não se consumia. Então ele percebeu algo naquele lugar, naquela planta. Ele começou a olhar e falou: meu Deus, isso aqui é um negócio. Ele começou a perceber coisas que os outros não percebiam. E eu quero falar algo para você aqui hoje. Hoje na sua célula eu quero te desafiar, e depois eu vou ter lá com os líderes também, eu quero desafiar. Escuta muito bem, irmãos, quando você é cheio do Espírito Santo, é chamado por Deus, é ser movido pelo Espírito, você consegue enxergar coisas que os outros não enxergam. Então o que é enxergar coisas que os outros não enxergam? Às vezes você está vendo lá, a sua família está destruída, os outros enxergam destruição, divórcio, enfermidade. Na sua escola, todo mundo está enxergando depressão, ansiedade no meio dos adolescentes. Você não, você está enxergando uma geração de profetas. Você está declarando e está vendo, está profetizando, está falando, está vendo que os outros não veem. E você precisa entender, Deus chamou Moisés nessa situação, ele percebeu, ele olhou, ele ficou ali, atento a Deus chamando ele. A partir dali Deus começa a chamar ele. Mas só tem um problema, que vai acontecer comigo, com você, aconteceu com Moisés. Você não está isento disso. O que aconteceu com a vida de Moisés? Moisés foi chamado por Deus para fazer algo divino. E você tem um chamado de Deus, da parte de Deus, para fazer algo divino, algo que é eterno. Mas às vezes você não liga, ou às vezes você se frustrou, ou às vezes você está querendo abandonar aquilo que é eterno. Por quê? Porque vem um segundo ponto aqui. O segundo ponto é porque o diabo vai te resistir. Não tem como, irmãos. Tudo que você for fazer que tem a ver com o reino de Deus, Deus te chamou. Mas mesmo, esse é o selo, o Espírito Santo está lá. A sarça pegou fogo. Você ouviu no seu encontro que você tem um chamado. Vai ser pastor, vai ser empreendedor. Vai tocar nessa geração. Vai conquistar essa geração através das células que se multiplicam. Mas aí a célula começa a dar errado. Não vem pessoas. Aí seu pai, você falou: não, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Josué diz, tá, aquele negócio. Aí você volta do encontro, você está sendo cheio do Espírito. Aí sabe o que acontece? Começa a ficar pior o contexto da sua casa. Contextos adversos começam a acontecer. A prisão começa a acontecer dentro da sua casa. Vícios com seus pais. As dificuldades aumentam, ele é demitido, aquele negócio. E agora o que eu faço, pastor? O diabo está resistindo. Mas isso você precisa entender. Irmãos, quando você está lendo ali nas 10 pragas que foi lançado sobre o Egito, todas as vezes Moisés falava: se você não fizer isso, não soltar meu povo, o povo de Israel, o povo de Deus, vai ser jogado uma praga. Sabe o que ele falava no começo? Não vou soltar. Aí na metade ele começou a falar assim: tá bom, eu vou soltar então. Aí ele não soltava, aí Moisés falava: então vai vir uma praga. Aí ele sempre falava: ele falava assim: Moisés, ora para parar que eu liberto o povo. Aí Moisés orava, declarava e parava a praga. Aí sabe o que ele fazia? Não vou soltar, não vou soltar, não vou soltar. 7ª, 8ª praga, 9ª praga. Constantemente uma resistência do diabo. Então você precisa entender isso. Você precisa ouvir a voz de Deus, ser chamado por Deus, se posicionar como alguém que foi chamado, que tem uma palavra de Deus, que o coração move-se para o reino de Deus, para aquilo que é eterno. Na sua escola, é lá o lugar que você precisa ser espiritual, movido pelo Espírito. Aqui você precisa fluir, sim. Aqui é o QG, é o quartel-general, é a questão do treinamento para você guerrear lá fora. É na sua casa, quando o pau estiver quebrando, você sabe que o capeta está investindo, que o capeta está querendo tocar, mas você sabe que você é ungido, que você é chamado, que o Senhor te conquistou. Então não fica de qualquer jeito. Quando a dificuldade, o contexto adverso vier, os obstáculos estiverem diante de você, lembra que você serve a um Deus todo-poderoso, e se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Diga glória a Deus. Você vai perceber o que os outros não percebem. Você vai olhar e vai visualizar, e você vai profetizar em cima do vale de ossos secos, sobre a muralha de Jericó, sobre lá onde você estiver. Não importa qual que é o contexto que você vive, se você for cheio do Espírito, você vai enxergar o que os outros não enxergaram. Sua identidade vai ser firmada, porque você não dá ouvido à voz do diabo, mas sim à voz de Cristo Jesus. Você dá ouvido, cadê minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? Olha o tamanho dessa minha Bíblia aqui, ó. Você dá ouvido ao que a palavra de Deus diz a seu respeito. Você tem que pegar um negócio desse aqui, enfiar na cara do capeta e falar: seu desgraçado, você está condenado, eu sou livre, livre sou, vou libertar a outros, você é usado por Deus, na minha escola, na minha família, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Acabou.
Então, presta atenção, foi chamado por Deus. Segundo, o diabo vai te resistir. Faraó, que é a tipificação do diabo, vai te resistir. E ele vai ficar toda vez te enchendo o saco. Não vou soltar. Mas jogou praga, para de orar. Mas eu não vou soltar. E não soltou. Só que qual que é o problema? A terceira coisa, Faraó começou a resistir ainda mais. Irmão, na segunda resistência de Faraó, sabe o que Faraó fez? Faraó pegou e falou para o povo: vocês vão trabalhar mais ainda agora. Vocês estão lascados, vocês vão trabalhar mais ainda. Porque Moisés veio falar que vocês iam ser libertos por causa de um tal de Deus aí. Um Deus poderoso, o El Shaddai. Agora vocês vão trabalhar para caramba. Aí Faraó começou a colocar todo mundo para trabalhar ainda mais. Como é que o povo deve ter ficado? Você é louco, Moisés? Você é doido? Você vai falar com o chefão, um negócio lá que Deus vai nos libertar, agora ele está furioso. Está fazendo a gente trabalhar mais do que os outros. Muito mais do que nós éramos antes. Aí como é que fica Moisés agora? E como é que fica a sua vida? Quando você sabe que você foi chamado, o diabo resiste, tem pessoas olhando para você falando assim: tem certeza que vale a pena ser crente? Você acha que não chega pessoas falando para você adolescente, tem certeza que vale a pena se guardar? Tem certeza? Aí o que aconteceu? Moisés foi lá questionar com Deus: e aí Deus, o que aconteceu? O Senhor me chamou, falou para ir lá, falar com o Faraó. Faraó agora resistiu, a Bíblia diz que ele endureceu o coração. Ficou pior, o povo está sofrendo lá, Senhor, e sua mão nem está indo sobre eles. Aí sabe o que aconteceu? Presta muita atenção. O diabo viu, Faraó viu que Moisés não ia abrir mão dos princípios que Deus falou para ele. Não ia abrir mão. Sabe o que ele começou a fazer? Então tá bom, então vou começar a negociar. Aí Faraó, lá para a sexta, sétima praga, ele começou a falar assim: faz o seguinte, Faraó, faz o seguinte, Moisés, pega seus gados e sua família. Pode ir lá servir a Deus lá fora, pode ir. Aí Moisés fala o quê? Nenhuma unha ficará para fora. Mas nenhuma unha vai ficar. Por quê? Por que não vai ficar para fora? Porque Deus falou que era todo mundo, todo o povo de Israel vai ir. Em todas as pragas você vai ver a Bíblia dizendo, sabe o quê? Lance a praga sobre todo o Egito. E na parte onde fica Gozém, que está todo o povo de Deus reunido, nenhum animal, nenhum bicho, nenhum filho primogênito, nenhuma pessoa vai ser afetada pela praga, nenhuma. Todas as vezes Deus fazia distinção mesmo, separava o que era o povo do faraó, o que era o povo de Deus. Eu vou falar para você, Deus tem uma palavra sobre a sua vida. Pode ter certeza, você vai ser livre, você vai ser curado, você vai ser restaurado, vai acontecer. Só que aprenda como Moisés foi chamado por Deus aos 80 anos, inseriu um propósito eterno dentro do coração dele. Algo eterno, Deus chamou, o diabo resistiu, ele permaneceu. E o que ele fez? Ele resistiu à resistência do capeta, foi para cima, falou: não vou soltar. Não, o faraó ofereceu: não, leva só mais um pouquinho. E aí, aumentando as pragas, ia ficando mais difícil. Ia ficando mais difícil a situação para Faraó. Aí Faraó falou: mano, ele não vai vender o negócio. Não vai se vender de jeito nenhum. Esse cara está lutando mesmo. Aí ele começava a falar o quê? Moisés, então faz o seguinte, então leva a sua família, seus filhos ali, seus gados, e leva apenas as mulheres. E aí começou a negociar, mas Moisés não deixou nada ficar para trás. O seu posicionamento deve ser isso. Você que é líder de célula, se o diabo está falando: não, deixa aqueles dois lá, porque sua célula chegou mais pessoas, agora tem novos visitantes, aqueles dá muito problema, é problemático. Sinto te dizer, você está negociando com o faraó. Alguém que é movido pelo Espírito não negocia com o faraó, ele sabe para aquilo que foi chamado. Ele entende, ele sabe, não vai negociar. Ah, mas minha família lá está difícil, está complicado. E agora, você vai abandonar sua família? Ore por ele. Abençoe ele, impõe as mãos sobre a cabeça, manifeste poder de Deus sobre a vida deles constantemente. Sabe por que Deus endureceu o coração de Faraó? Para que então Faraó resistisse a Moisés, e Moisés então precisava fazer o quê? Manifestar poder. Abrir a boca e falar assim: eu fui enviado por Deus. Você não vai liberar? Então tá bom, então vai ter chuva de pedra aqui. É só sobre o seu povo, sobre o meu não vai ser. Porque precisa entender, e todos com os olhos verem que eu sou um Deus de Israel, a quem eu sirvo. O Deus de gerações está sobre a minha vida. Vai te pegar, faraó. Você tem que olhar para o capeta e falar assim: ó, capeta, presta atenção, no que é meu e no que é de Deus, que Deus me deu, ninguém toca. Se é minha família, se é a minha cela, são meus vizinhos. Se Deus falou a respeito de alguém, não toca. Mas nenhuma unha vai passar. Nenhuma cutícula. Nem a sujeirinha que tiver debaixo da sua unha, quando você está mexendo em coisas lá, mexendo em palmo, não vai passar nada. Se Deus falou que é seu, você vai levar.
mas vai levar. Mas tem que ter um posicionamento. Eu ouvi de Deus, não vou deixar passar. Presta muita atenção. Quantas coisas você tem negociado com o diabo? Você resistiu até um certo ponto. Quantas pessoas abandonam células, abandonam redes? Quantas pessoas abandonam o propósito de Deus? Deixa de orar pelos pais, deixa de orar pelos familiares, deixa de orar pela sua escola. Tem gente que deu glória a Deus porque mudou de escola agora. Ufa, tirei o fardo. Era muito difícil orar pelos carnais da minha escola. Perdeu o tempo da oportunidade. Agora você precisa chegar agora na próxima escola que você tiver, ou a escola que você está lá agora, e pregar o evangelho, falar de Jesus Cristo para todo mundo ser liberto por conta dessa pregação, dessa mensagem que vai afetar todo mundo. Ninguém pode ficar para fora, amém, irmãos? Deus falou com você já alguma vez na sua vida? Levanta a mão, deixa eu ver. Os outros não falaram, Deus nunca falou com você? Ah, tá, senão eu já vou fazer uma oração aqui depois. Então, Deus falou com você. Então, se posicione como tal. Se posicione como alguém que foi chamado. Confie naquilo que Ele te chamou, Ele falou. Amém? Então, presta muita atenção. E por fim, ainda Faraó tentou negociar e não conseguiu. No final, ele tentou mais uma vez. Não vou soltar mais ninguém. Ele começou a dar uma negociada, mas falou assim, fica aqui. Mas na 10ª praga, algo aconteceu. Aconteceu algo. E a Bíblia, é engraçado que no começo dessa história de Moisés, quando Deus chamou ele, Deus falou, presta muita atenção, Moisés. No dia que vocês forem libertos, eu vou dar uma ordem, que todos que estão aqui em volta, o povo hebreu, vai bater na porta do vizinho egípcio e vai falar assim, pode me dar. E os egípcios vão abençoar com ouros, pratas e comidas. Sabe o que eu quero falar para vocês? Esses dias eu vi uma fotinha de um cara tentando encontrar um diamante. Tinha 2 imagens, uma em cima e uma embaixo. E o de cima estava 1 metro apenas para desfrutar do diamante que ele ia encontrar. E aí ele tem uma imagem ele fazendo assim, eu cansei, eu desisto. E o de baixo bateu num metro e conseguiu alcançar o diamante. Isso tem a ver com persistência. Se Deus falou, você vai ter que ter até o último momento, até a última circunstância, mas vai acontecer. E quando acontecer, existe algo a ser liberado. Quando encerra as 10 pragas, a Bíblia é muito clara. O Faraó já fica louco. Não, para, porque a última praga foi exatamente a praga dos primogênitos. Matou todos os primogênitos de tudo, de todos os animais, primogênitos de todos. Sabe o que aconteceu? Ele começou a ficar em choque, chama Moisés. Aí ele chega para Moisés e fala, Moisés, sai daqui com todo mundo, vai embora, some, leva esse povo agora, sai. Aí todo mundo estava indo embora. Aí sabe o que eles fizeram? Calma aí, eu vou embora. Aí todos eles bateram na porta, as mulheres começaram a bater na porta. Oi, tudo bem? Estou indo embora aqui do Egito. Aí todo mundo começou a dar para eles. A Bíblia diz que eles encontraram favor dos egípcios. Sabe o que é isso? Favor de Deus no meio da tribulação. Às vezes você está achando que Deus não está te olhando, que Deus não te percebe. Mas Deus está pronto para te abençoar. Existe algo lá no final. E aí, se não foi o final, foi apenas esse processo de sair do Egito. A história é muito mais longa. Mas eu quero falar para você. Deus te chamou. Logo depois de Deus te chamar, queimar algo sobre o seu coração, haverá resistência do diabo. Além da resistência do diabo, o diabo vai perceber que você não vendeu o princípio. Ele vai tentar negociar. E depois, por final, você vai entender, precisa perseverar. Mas qual que é a questão aqui? Qual que é a fase que você já está desistindo? Talvez você nem resistiu à resistência do diabo. Ou então você resistiu, mas você achou que está muito difícil ainda. Então você está negociando algumas coisas. Sabe aquele negócio? Quando eu vim do encontro, eu orei para que toda a minha família se convertesse. Hoje não. Se só minha mãe se converter, está ótimo. O resto tudo bem. Está tudo bem não. Se Deus falou que a família, se é você e sua casa, vai ser você e sua casa que vai servir a Deus. Se Deus falou que sua célula vai multiplicar no ano 2024, vai multiplicar e não vai multiplicar de qualquer jeito não. Vai multiplicar com membro, com visitante, com FA. Vai ter batismo no dia da multiplicação. Vai ter ceia no dia da multiplicação. Deus vai chamar o seu pai e sua mãe no dia da sua multiplicação. Seu pai vai ser alcançado no dia da sua multiplicação. Vai ser a bênção completa. Porque o nosso Deus não deve nada para ninguém. Há algo sobre a sua vida. Deus te chamou. Resista à resistência do diabo. Persevere, não venda nada. Não deixe nenhuma unha para trás. O Senhor vai te recompensar em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. E sabe qual que é o que eu quero falar aqui para você? Tem uma questão aqui. Para chegar até o final lá. E depois teve muita coisa acontecendo futuramente. Depois você termina de ler. Mas o que aconteceu?
Eles receberam algo. Mas, irmãos, para ser alguém posicionado desse tipo, para chegar para Faraó e falar: ó Faraó, estou aqui, no nome do Deus Todo-Poderoso, e é o seguinte, e aí depois ele faz isso, complica mais a situação, e ainda assim, mesmo complicando mais a situação, o povo ainda continuou, começou a perseguir Moisés. Moisés foi lá, continuou com a palavra de Deus. Não importa quais são as circunstâncias, meu irmão, se Deus falou que é seu, mas você precisa fazer o quê? Ser movidos pelo Espírito. Você precisa ter uma palavra de Deus. Sabe por que adolescente desvia? Adolescente precisa e quer outras coisas além do propósito divino, porque a sua alma fala muito mais do que outras coisas. Eu quero te fazer um apelo aqui hoje. Você que não quer mais ser conduzido pela sua alma, pelos seus desejos. Irmãos, tem dia que é luta. Você não quer fazer nada, você não quer liderar, você não quer cuidar de ninguém. Irmão, você não acha? Tem dia que você quer ficar em casa assistindo a Netflix, mas essa é a sua carne. Não seja conduzido pela sua carne, não. Seja conduzido e movidos pelo Espírito. Quem é movido pelo Espírito, irmão, você vai ver tudo vai se tornar ao seu favor, porque você serve a um Deus Todo-Poderoso, e foi Ele que falou, Ele que te chamou. Se Ele falou, vai acontecer.